Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Prosa News, o nosso boletim diário de notícias, aqui direto da redação do jornal O Popular. A tarde já começou errada aí, como Flúvia Amorim, eu já antecipo que é a nossa convidada, a Flúvia Amorim, que vai tirar todas as dúvidas sobre a vacinação aqui no estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos ao nosso boletim diário de notícias com as principais notícias do dia. Eu sou o Michel Victor e você fica por dentro agora, vai ficar sabendo de tudo, além da vacinação, o que aconteceu aqui no estado de Goiás nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Você já sabe, mas não custa lembrar, este programa é totalmente interativo, portanto, já deixa a sua dúvida, a sua pergunta, a sua participação e de onde você acompanha o nosso jornal. Aí do seu estado, da sua cidade, do seu setor, do seu bairro e até mesmo de qual país você acompanha a gente. Afinal, o Prosa News tem uma audiência de goianos pelo mundo. Então, nosso Prosa News começa neste momento. Olha, pessoal, o estado de Goiás foi o segundo do Brasil a ter uma pessoa vacinada com a primeira dose da Coronavac, juntamente com o Piauí. Nos dois locais, os governos estaduais fizeram a aplicação às 17 horas da segunda-feira, horário que foi combinado com o Ministério da Saúde como permitido para o início das campanhas de imunização. São Paulo foi o primeiro estado a fazer a aplicação, que ocorreu ainda no domingo, 10 minutos após a liberação do uso emergencial da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E dúvidas, claro, sobre a vacinação no estado de Goiás começaram logo após esta primeira aplicação e até mesmo antes, Sobre isso a gente conversa agora com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a Flúvia Amorim. Boa tarde, Flúvia. Flúvia, você me escuta? Escuto sim. Ah, ok. Agora sim, boa tarde. A gente tinha perdido um pouquinho do seu sinal. Seja bem-vinda novamente ao Prosa News. Flúvia, da última vez Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Flúvia, da última vez que a gente conversou, A gente ainda estávamos falando sobre os cuidados que ainda devem ser vigentes, questão do isolamento, os cuidados em relação à higienização das mãos, uso da máscara, mas agora a gente fala numa outra energia, nesse novo momento que é aí a chegada da vacinação aqui no estado de Goiás e também nos outros estados aqui do nosso país. Muita felicidade, hein, Flúvia? Muita felicidade mesmo. A gente, enquanto profissionais de saúde pública, eu como epidemiologista, a gente sempre fala a melhor forma de se controlar uma doença, até mesmo eliminar a doença, é com vacina. E felizmente nós já temos a vacina contra a Covid já disponível aqui no nosso estado, iniciando essa campanha. Flúvia, então a gente já vai direto ao assunto porque tem muitas dúvidas dos nossos espectadores. Eu já vou começar com uma que é da nossa querida Lisa, que acompanha o Prosa News diariamente. Ela enviou aí por meio do nosso Instagram. Ela pergunta, o Popular, vocês sabem me informar se os profissionais da área de psicologia, eles são considerados da área da saúde e poderão aí ser da lista prioritária? Bom, Lisa, eu vou explicar para esse grupo, esses primeiros grupos dessa primeira remessa de vacina. Qual foi a orientação do próprio Ministério e nós passamos aos municípios? Que sejam prioritariamente vacinados os trabalhadores da saúde, e aí eu não estou falando só de profissionais técnicos e de nível superior, mas também de áreas de apoio como segurança e limpeza. Então, trabalhadores da saúde devem ser priorizados, aqueles que trabalham na linha de frente do atendimento a pacientes com Covid, ou seja, aqueles que estão diretamente ligados na assistência dos pacientes que estão hospitalizados, seja em enfermaria, seja em UTI. Então, essa é a orientação que foi dada aos municípios. Isso não quer dizer que os demais profissionais não poderão ser vacinados, mas com as doses que recebemos, essa é a primeira orientação. À medida que formos recebendo mais doses, esses grupos dentro de trabalhadores vai ser ampliado. Então, mesmo que você não trabalhe, eu não sei se é a sua situação, Lisa, em algum hospital, se você faz esse atendimento direto ao paciente, caso você faça, muito provavelmente você entrará. Mas caso você não faça, você entrará posteriormente, não agora. Flúvia, outras perguntas. Quantas vacinas chegaram ao todo aqui no estado? Nós recebemos vacinas suficientes para proteger ou vacinar 91.540 pessoas. Como são 2 doses, nós recebemos 183 mil doses. 183.080 doses exatamente. E como é que vai ser essa divisão das doses entre
Perdão, como é que vai ser a divisão dessas doses aqui na cidade de Goiás? Quais foram os parâmetros aí para realizar essa divisão? Bom, esse cálculo, né, de doses por estado e para municípios, inicialmente quem fez foi o próprio Ministério da Saúde, através do PNI. Para trabalhadores de saúde, por exemplo, ele usou como base o número de trabalhadores de saúde vacinados na campanha de influenza do ano passado e liberou vacina para 34% desses trabalhadores nessa primeira etapa, priorizando, como eu falei, os trabalhadores da linha de frente de assistência. Além disso, foi enviado doses para idosos institucionalizados, ou seja, idosos que moram em abrigos, né, de idosos. Então, e também para deficientes institucionalizados. Então, eles têm uma base de dados da SUAS, que é um Sistema de Assistência Social Nacional, e a partir desse banco de dados, eles calcularam quantas doses deveriam ser enviadas para os estados, e nós fizemos esse cálculo passando aos municípios. Foi assim que chegou ao quantitativo de doses para o estado, e nós fizemos toda essa separação para cada município. Olha, pessoal, lembrando que a gente está conversando agora aí, gentilmente, essa entrevista ao popular da Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde aqui de Goiás. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, já deixa aí nos comentários desta transmissão no Facebook do Popular, que é claro que aí a Flúvia gentilmente também vai responder aos nossos leitores e espectadores. Flúvia, como é que vai, quem que vai ser, não, perdão. Por que estes locais de instituições e de saúde foram escolhidos? Isso é uma definição de acordo com o Plano Nacional, né, de Imunização, como você já antecipou? Isso. Então vamos lá, como é que chegaram nesse grupo? Inicialmente, o Ministério passou no seu Plano Nacional 3 fases, sendo que na primeira fase seriam vacinados trabalhadores da saúde, os idosos e também indígenas e algumas populações específicas. Como a quantidade de doses que foi disponibilizada nessa primeira remessa foi muito pequena, eles tiveram que priorizar a prioridade e ajustar isso à quantidade de doses. Então, foi feita toda uma discussão e chegaram à conclusão de que trabalhadores da saúde da linha de frente é uma prioridade, porque a gente precisa, né, preservar a vida e a saúde dessas pessoas, porque a gente precisa delas para manter a vida de outras. E também os idosos. Não era possível, com essa quantidade de doses, vacinar 100% dos idosos acima de 60. Mas a gente colocou como prioridade os que vivem em asilo. Por que asilo? A gente teve um grande número de idosos em instituições que se infectaram e que foram a óbito. Porque convivem juntos, moram muitos idosos juntos, então ali o risco é muito maior. Por isso, eles foram incluídos. Além dos indígenas, que é uma população pequena, né? Aqui em Goiás, por exemplo, muito pequena, e também os portadores de deficiência, pela mesma questão dos idosos. Flávia, muita gente, essa pergunta foi recorrente. Devo me cadastrar para vacinar? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Qual que é a orientação para todos os municípios nessa primeira etapa? Não há necessidade de cadastramento, tá? Alguns estados fizeram, né? Eu sei que tem alguns trabalhando com outras plataformas, mas como o número de doses é muito pequeno, né? Você vê, nós vamos vacinar para todo o estado de Goiás, que tem mais de 7 milhões de habitantes, nós recebemos para imunizar 91 mil pessoas. E são populações muito específicas, que estão em locais específicos. Então, a orientação aos municípios é: montem equipes volantes e levem a vacina até as pessoas, para que essas pessoas, nesse primeiro momento, não tenham que ir até uma unidade de saúde. Portanto, por parte do Estado e pela parte do nível federal, não há necessidade de cadastramento. No segundo momento, quando recebermos mais doses e tivermos condição de ampliar mais os grupos, e aí aumentar essa demanda, o Estado de Goiás já tem um aplicativo, uma plataforma pronta, para que as pessoas possam usar. Mas isso acontecerá no momento em que recebermos mais doses e ampliarmos os grupos. Neste momento, então, não há necessidade de agendamento. Flúvia, tem a pergunta aqui Deixa eu só pegar aqui direitinho. Da Neide Mendes de Souza. Ela pergunta aqui se fiscal da vigilância sanitária poderão tomar a vacina.
A resposta já esteve no começo do programa, né, Flúvia, perdão. Isso. Já esteve, mas Isso. Aí vamos repetir, porque aí se ficou a dúvida, é bom a gente ir cada vez mais específico, porque vai surgir essas dúvidas aí em segmentos, mas a Flúvia já respondeu, mas vamos lá questionar novamente se o fiscal da Vigilância Sanitária pode tomar a vacina. Então vamos lá. Nessa primeira etapa, apenas trabalhadores da saúde que estão na linha de frente na assistência a pacientes com Covid. Então, o fiscal de vigilância sanitária, a não ser que ele seja fiscal e também trabalhe no hospital, mas se ele for só fiscal, neste momento ele não entra. A Anne Souza pergunta, e eu vou complementar, quem já teve o vírus pode vacinar? Inclusive os profissionais que estão na linha de frente, eles também vão ser vacinados, mesmo se eles já tiverem tido aí a Covid-19? Podem sim. Na própria nota técnica da própria Anvisa foi colocado que mesmo para as pessoas que são desses grupos, mas que já tiveram a doença, elas podem sim ser vacinadas. E pergunta aqui, pessoas com comorbidades como câncer, hipertensão ou diabetes, podem vacinar? O diabetes, eu já vou chamar atenção para o diabetes. Ele pode e deve, porque dentre as doenças crônicas que mais favorecem formas graves é a diabetes. Uma das doenças é o diabetes. Então, quem tem diabetes não deve, se ele for do grupo prioritário deste momento. Se ele não for, aguarde o seu momento, que nós teremos uma fase onde portadores de doenças crônicas deverão ser vacinados. Agora, ainda não, como eu falei, são só idosos, institucionalizados, deficientes institucionalizados e trabalhadores da linha de frente. Olha, Pacientes oncológicos, com doença oncológica, a orientação é que procure um médico assistente para verificar a sua situação imunológica, para saber se ele pode tomar. Mas não é contraindicado, a não ser que esse paciente ele tenha já apresentado uma reação alérgica a vacinas anteriores, tá? Aí ele não deve. Lembrando a todos que estão acompanhando o Prosa News, que a gente entrevista agora a Flúvia Amorim, que é a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde aqui de Goiás. Flúvia, tem outra pergunta aqui. Flúvia, depois das doses para imunizar essas 91 mil pessoas, quando chegam outras para o Estado, há previsão de recebimento de outra vacina além da Coronavac? A pergunta da Paula Parreira. Bom, Paula, nós ainda não recebemos do Ministério cronograma de novas remessas de vacina. O que a gente tem de informação é que há negociação com o laboratório Serum da Índia para a remessa de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que ainda não chegaram, e já há uma possibilidade de ter mais doses da Coronavac a partir de um novo pedido de uso emergencial por parte do Instituto Butantan. Mas não há, até agora, um cronograma fechado com data e quantidade de doses. Nós estamos aguardando. Outra pergunta aqui, Flúvia. O hospital, que não é exclusivo de Covid, mas tem leito de Covid, terá de enviar uma lista de profissionais que efetivamente trabalham com a doença? A pergunta do Rodrigo Irosi. Rodrigo Irosi, os municípios estão trabalhando essas estratégias, tá? A orientação é que procure os municípios, as secretarias municipais, as coordenações de campanha para avaliar. Porque, como eu falei, a prioridade, primeiro, hospitais de campanha, porque estão atendendo exclusivamente Covid, aí depois vem hospitais que atendem pacientes com Covid e internam, sejam privados, filantrópicos, ou públicos. Então, os municípios estão organizando. Eu sugiro entrar em contato com a Secretaria Municipal do município. Flúvia, tem uma pergunta aqui também em relação ao se já existiu, se já foi catalogado, se vocês têm catalogado, se já tem alguma informação sobre algum paciente que recebeu essas doses de ontem para hoje, se sofreu alguma reação alérgica ou sintomas que foram detectados após eles serem imunizados com a vacina? Não recebemos nenhuma notificação de reação adversa, tá? Em relação também, tem uma pergunta, posso tomar a primeira dose desta vacina e uma segunda dose de outra? Não sei se você vai conseguir, porque não existe um estudo científico, né, Flúvia, que fale sobre a administração de duas vacinas, né? Na verdade, os estudos que foram feitos para a liberação dessa vacina, da Coronavac, não há estudos que comprovem a segurança e a eficácia, não foi visto a questão de vacinação simultânea, ou tomando primeira dose de uma e tomando segunda dose de outra. Portanto, quem toma a primeira dose de um laboratório, se está tomando do Butantan, tem que ser do Butantan.
de Oxford, a dose, a orientação, doses de laboratórios diferentes. Só cortou um pouquinho, então não existe algo para que se recomende a administração das duas vacinas, não é isso, Flúvia? Porque cortou um pouquinho o final da Exatamente. Exatamente. Não há indicação, na verdade é contraindicado você tomar doses de laboratórios diferentes. A pessoa que tomar de um laboratório a primeira deve tomar do mesmo laboratório a segunda dose. O Marquinhos Dutra, ele pergunta, eu trabalho em um hospital, mas não sou técnico de enfermagem. Acredito que ele não esteja no atendimento a paciente, mas ele trabalha em um hospital. Ele está perguntando se ele também pode tomar a vacina, se ele vai ter acesso imediato também à vacina, trabalhando em um hospital. Bom, depende do trabalho que ele faz. Vou dar um exemplo. Você tem a equipe de limpeza que faz limpeza de UTI COVID. Essa pessoa entra. Né? Uma pessoa que entrega alimentação na UTI COVID, essa pessoa também tem contato. Então, quando eu falo assistência, não estou falando só de profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. Estou falando de trabalhadores que entram nesses locais onde tem pacientes de COVID para trabalhar. Então, se ele for desses locais, ele entra sim. Perfeito. Flúvia, a Secretaria Estadual de Saúde vai disponibilizar em seu portal o número de pessoas vacinadas diariamente. Existe uma programação para a divulgação desses dados de imunizados? Sim, existe sim uma programação. A gente já está providenciando esse painel. A gente ainda não teve informação, porque alguns municípios estão recebendo agora a vacina, né? Outros vão começar só amanhã. Então, provavelmente, até sexta-feira, a gente já deve ter algum dado já disponível no site da Secretaria Estadual. A Flúvia já respondeu, então, aí quem são as primeiras pessoas a serem imunizadas, mas a Rosângela Alcântara, ela pergunta aqui se existe algum estudo ou previsão da vacinação para professores. Existe sim, Rosângela, o grupo não só de professores, mas trabalhadores da educação. Dentro de todos os grupos selecionados, né, os trabalhadores da educação estão sim, não nessas primeiras fases, nas fases iniciais, mas em fases mais posteriores. Mas isso sim. Também tem outras perguntas aqui em relação a quando estarei completamente imunizado. Já não dá para responder ainda, ou já dá para saber se a pessoa estará completamente imunizado, Flúvia? Sim, vamos lá então. Vamos pensar um idoso de 60 anos que mora em um abrigo, depois que ele receber as 2 doses, ele vai receber uma dose, vamos dizer, hoje, que ele recebe uma dose hoje. Daqui 30 dias ele vai receber a segunda dose. Depois de 15 dias da segunda dose, ele já é considerado imunizado. Após essa imunização, Flúvia, tem outra pergunta aqui perguntando se a pessoa pode deixar de usar máscara e não precisa mais manter o distanciamento social. Olha, depois que ele estiver imunizado, né, vamos lá que é algo bem complicado de se falar. Por quê? Porque se ele está protegido, ele está protegido. Ele pode até se infectar com o vírus, mas ele pode, que a eficácia mostra que não desenvolve doença em 50% dos casos. Mas eu tenho 50% de casos que pode desenvolver doença. E aí pode transmitir. Então, por enquanto, até que a gente tenha mais informações, a orientação é que ele continue usando máscara. Flúvia, tem a pergunta de um espectador aqui que é quase um desafio. Boa tarde, meu amigo Michel Victor Queiroz. Pergunta para a Flúvia se ela vai tomar essa vacina ao vivo. Tomo, meninas. Eu só não tomei agora porque eu não faço parte desse primeiro grupo. Eu queria muito fazer parte. Mas como eu não estou na assistência direta ao paciente, apesar de ser uma profissional de saúde, eu tenho que esperar a minha vez. Mas com certeza tomarei ao vivo, se precisa, em live, sem problema. Uma hora chega a nossa vez, né, Flúvia? Tomara. Flúvia, outra pergunta. Existe já aí um estudo que fale sobre o tempo que dura essa imunização pela vacina? Essa é uma pergunta que nós ainda não temos resposta. E nós só teremos depois de vacinar milhares de pessoas e fizermos esse acompanhamento. Então, é uma vacina nova, né? Começou a ser administrada final do ano na Europa, né, em 2020, em dezembro de 2020. Então, nós ainda não temos, e os estudos que foram apresentados pela Anvisa, né, não mostraram tempo de imunidade pós-vacinação, pós 2 doses. Então, é uma resposta que a gente vai ter que aguardar. Sabe que ela produz anticorpo? Sim, isso é fato. Então, já foi visto, para avaliar a eficácia, que a pessoa produz anticorpos que a protegem, principalmente de formas moderadas
leves, moderadas e graves. Então, isso é o que importa para a gente. A gente precisa reduzir o número de doença. Flúvia, o Marcos Dutra pergunta que dia começa a vacinação em definitivo nos postos de saúde. Aí está dependendo do material chegar, né, Flúvia? E imunizar as pessoas do grupo de prioridade. Exatamente. Então, nós dependemos de receber mais doses. Então, as doses recebidas até o momento, como eu falei, foram para esses grupos que, se repito, idosos institucionalizados que moram em asilos, bem como deficientes também institucionalizados que moram em abrigos, trabalhadores da saúde que estão na linha de frente da assistência de pacientes com Covid, indígenas. São essas pessoas desses grupos que inicialmente, quando receber, estamos ampliando para demais trabalhadores, idosos que não são institucionalizados, né, e cada vez ampliando mais. Flúvia, o Marcos Dutra também está perguntando se ele poderá tomar a vacina só se apresentar um cartão do SUS ou isso não é prioridade quando isso for aberto? Bom, quando estiver aberto para mais pessoas, a orientação é CPF. Se ele tiver o cartão do SUS, ele pode levar o cartão do SUS. Mas se a pessoa não tiver o cartão SUS, ele pode levar o CPF com foto. Basta isso. A Elisane Muniz, ela faz uma pergunta aqui. É uma dúvida que pode surgir. Ela está perguntando se precisa ficar um tempo sem um consumo de bebida alcoólica depois de ser vacinada. Olha, não só para essa vacina, mas para as demais vacinas não há contraindicação. Tá? Não há contraindicação de uso de bebida alcoólica antes ou depois de receber a vacina. Ok, Flúvia, olha, a gente já recebeu todas as perguntas, a gente respondeu aí, muito obrigado, eu sei que deve estar muito corrido para você, aí com essa logística da entrega, de receber esse material, de montar as estratégias, enfim, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela logística e por todo o trabalho que foi feito também durante todo esse tempo, e só um recado, você que é uma das representantes e que esteve nesse trabalho estratégico aí de salvar vidas ao longo desses últimos meses, ao longo do último ano, de deixar um recado para que as pessoas não esqueçam que ainda estamos em momento de pandemia, né? A vacina chegou, mas ainda é momento de se manter o isolamento social quando possível, o distanciamento, o uso da máscara, evitar aglomeração, não é isso, Flúvia? Exatamente. Que a chegada da vacina não seja interpretada como fim da pandemia. Ainda não. É algo que a gente espera chegar até o final do ano. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam. Lembrando que o estado de Goiás está em ascensão no número de casos. Nós estamos aumentando o número de casos, número de internações e número de óbitos. Infelizmente, nós voltamos a subir, e de uma forma mais acelerada. Então, a pandemia não acabou. Mantenham o uso de máscara, o distanciamento físico, mesmo usando máscara, e também a higienização das mãos. Ok, Flúvia, muito obrigado. Qualquer coisa a gente entra em contato novamente e tenta encaixar novamente, porque realmente muitas pessoas estão, inclusive, agradecendo esse Tira Dúvidas. Se a gente tiver uma outra oportunidade, já fica aqui o convite e o canal aberto para que vocês possam também tirar outras dúvidas dos nossos leitores e espectadores aqui no Prosa News, tá? Tá ok, muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Olha, pessoal, em entrevista coletiva nesta terça-feira, o superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o José Garcia Neto, contou que nesta manhã uma mulher, que é a esposa de um dos pacientes transferidos de Manaus, que chegou ontem, né, à unidade, contou que estava com sintomas. A esposa contou que também estava aí agora com os sintomas da Covid-19 e queria ser tratada no local. Segundo ele afirmou, abre aspas, ela não veio através desta operação, a que foi feita ontem transportando os 14 pacientes. Veio por conta própria. Saiu de transporte que não sabemos qual, provavelmente aí de avião. A mulher então foi encaminhada para o pronto-socorro. A unidade confirmou que ela apresenta sim sintomas da doença e será internada na unidade. Ao falar sobre o caso, José Garcia demonstrou preocupação e reforçou a necessidade dos cuidados. Ele disse que é um alerta para a população que mantenha o isolamento, o distanciamento. Lembrando aí a vocês que na segunda-feira, 32 pacientes de Manaus com Covid-19 foram transferidos para Goiás. 18 estão no HC e 14 foram para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. José Garcia explicou que 9 pacientes chegaram em estado grave, sendo 2 muito grave e 2
gravíssimos, quase em óbito na entrada à unidade. O grupo foi internado na unidade de terapia intensiva. Dos outros 9, minutos antes da coletiva, 2 apresentaram agravamento no estado de saúde, também foram transferidos para a UTI, ou seja, até o final dessa manhã, 11 pacientes estavam na UTI. Os 7 restantes estão com quadro estável, mas com descompensação respiratória e respiram com o auxílio de ventilação artificial não invasiva e não estão entubados. O superintendente, afirmou ainda que todos os pacientes de Manaus estão totalmente isolados entre si e dos demais internados na unidade. Todos do grupo tiveram material do vírus coletado e as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cisneiros, o LACEN. Dos 14 pacientes lá em Aparecida, internados no HMAP, em Aparecida de Goiânia, até o início desta manhã, 5 estavam em unidade de terapia intensiva. Os demais, sendo 5 homens e 4 mulheres, seguiam internados em leitos de uma enfermaria separada. O grupo chegou à unidade durante a madrugada desta terça-feira. Pessoal, vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã. A gente mostra na tela para vocês, tem previsão de chuva para Goiânia, Planaltina, Posse e Iporá. A máxima em Goiânia chega a 30 graus, mínima de 19 graus. Planaltina, máxima de 30, mínima de 18 graus. Em Posse, máxima de 33, mínima de 20 graus. Iporá, máxima de 30, mínima de 20 graus. A umidade do ar vai variar entre 30% a 100% em todo o estado. São 17 horas e 27 minutos. Eu vou ler algumas participações aqui. Boa tarde para a Eliana Cristina, para o Vanderlan Rodrigues Cruvinel, desejando boa tarde. Ele fala, olha, sou de Iporá, ou é Iporã? Tem Iporã também, Pedro? Iporá, aqui no estado de Goiás. Já chegou aqui a vacina para os agentes de saúde e outros de urgências. A Clara Nunes comenta, boa tarde, estou na Vila Moraes esperando a vacina para poder bater perna. É isso aí, Clara. Mas lembrando aí as recomendações da Flúvia Amorim. Tem aqui, olha, a Deli Castro, boa tarde, Michel Victor, muito bom, só notícias boas, graças a Deus, né, Deli? Participação também da Iris Gontijo. Tem participações também da Rosângela Alcântara, boa tarde para você, Rosângela. João Batista de Queiroz, boa tarde para você que deixou algumas participações. A Edna Kailos, ela informa que a vacina já chegou em Umas. Um abraço para todo mundo de Umas. Marlene José da Silva acompanhando a gente diretamente de Porangatu. Boa tarde para você de Porangatu. Cadê a Márcia Silva que não apareceu aqui hoje? Márcia, muito obrigado também sempre pela sua audiência. Se você estiver aí acompanhando, ainda não apareceu aqui para mim, vão deixando as participações de vocês, tá bom? Olha, pessoal, são 17 horas e 28 minutos. A gente mostra agora como é que está o trânsito. Alguns pontos aqui da capital. No canto superior esquerdo, a Avenida Perimetral Norte com a Avenida Pedro Paulo de Souza, no setor Goiânia 2, o trânsito fluindo, não registrou aí nessa localização pontos de congestionamento. Só o trânsito ainda fluindo, se aproximando das 18 horas, hora do rush. Mostrar para vocês aqui no canto inferior, na parte de baixo esquerda, a Avenida T4 com a Avenida Rui Barbosa, no setor Serrinha, o trânsito intenso para quem vem lá do Parque Amazônia, um trechinho ali do Pedro Ludovico, enfim. O trânsito está intenso, porém fluindo sem pontos de congestionamento. Trânsito intenso também no canto superior direito, rodovia BR-153, com a Avenida Deputado Jamel Cecílio, porém o trânsito também fluindo, com um pouquinho de lentidão, mas dá para trafegar sem pontos de congestionamento. Olha, pessoal, você que ainda ficou com dúvidas, a gente vai trazer alguns especialistas ao longo aí dos próximos dias, nas próximas semanas, para falar tudo sobre vacinação. A gente também tem um especial lá no popular.com.br, que está já no ar neste momento, né? O nosso especial sobre a vacinação da Covid-19 aqui no estado de Goiás, onde a gente traz as últimas notícias. Já dá para passar aí mostrando? Não, eu coloquei, tá, você pode pegar também no roteiro. Você abre aí, a gente vai mostrar para vocês. Lá a gente tem todas essas dúvidas que a gente já tirou aqui hoje. Tá lá no nosso documento, conteúdo aberto. Você pode tirar todas as suas dúvidas, enviar perguntas também pelo nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp também. O número do nosso WhatsApp
perdão, está no nosso portal, na parte superior. Você pega, pode mandar lá, que a gente vai consultar os especialistas, entrevistar o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde aqui de Goiás. Então, vá mandando suas perguntas que a gente vai incluir lá. Também tem histórias bacanas, aí tem a primeira imunizada aqui no estado de Goiás, enfim, muito conteúdo. Tem fotos também de ontem lá em Anápolis, desse registro. Nosso Tira Dúvidas sobre a vacinação em Goiás, como eu já falei, tem sessões aí, olha, de perguntas e respostas. Tem a lista de doses por cidades. Quer saber quantas doses vão para a sua cidade? Acesse agora o popular.com.br. Também tem falando, segunda dose em Goiás. E também tem aí a história, a entrevista com a primeira imunizada e também imagens de ontem da Maria da Conceição, que foi imunizada aí pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, as fotos do Douglas Esquinato, da equipe de fotografia do Popular. Então acessa, salva esse link que a gente vai sempre atualizar, tá? Já logo mais no topo do nosso portal também. Você acessa o popular.com.br e logo na parte de cima vocês vão encontrar uma chamada especial. O Prosa News vai sair de lá e vai dar lugar para esse especial também. O Pedro Nunes também vai deixar nos comentários desta transmissão. Mandar um abraço também para o Marquinhos Dutra, que já deixou muitas participações. João Batista novamente falando aqui, ó, Deus proverá a vitória em nome de Jesus Cristo. Gente, lembrando que o Prosa News todos os dias no nosso Facebook e também no nosso portal. Você pode acompanhar todos os dias, às 17 horas, de segunda a sexta-feira, o maior boletim de notícias deste horário aqui em Goiás. Então aguardo todos vocês. A produção e direção deste Prosa News foi do Pedro Nunes. A apresentação deste que vos fala, Michel Victor Queiroz. Editores executivos, Silvana Bittencourt e Fabrício Cardoso. Até amanhã. Tchau, tchau.